Eu gosto que ele falou evoke, né? Mas a gente às vezes fala evocar. Parece um negócio meio ruim isso. Parece que vai fazer um pentagrama aqui. Faz uma coisa que não deve. Quando você chegar lá na Terra Prometida, lá na Terra Santa, lá você pega suas coisas de volta. Então Pô, isso daí... Cara, eu tô falando de 1000 anos, cara. Pô. Tô falando de 1000 anos. Agora 2, tá? Agora 2. É verdade. Bem-vindos a mais um Stormia Talks, seu podcast sobre inovação aqui da Seguros Unimed. E hoje a gente vai falar sobre Open Insurance. Quem tá na mesa aqui comigo para falar sobre esse assunto que brilha os olhos das pessoas que estudam ele, Alessandro Pires. Obrigado, Doug. Prazer, galera. Vamos falar desse assunto aqui que derruba alguns cabelos e levanta alguns outros. Do meu lado aqui, o patrono, chefe da inovação na Seguros Unimed, Thiago Fontinhas. Fala, galera. O prazer estar aqui na mesa novamente. E olha, o assunto de hoje vai ser polêmico, mas muito legal, gente. E o nosso convidado da Sensidia, seja bem-vindo, Daniel Rodrigues. Obrigado pelo convite, pessoal. Fontinhas, Doug, Ale. Vai ser um prazer trocar essa experiência com vocês sobre o Open Insurance e vamos desmistificar esse assunto árido chamado Open Insurance. Pra gente começar aqui, gente, o que seria esse tal de Open Insurance? Eu não vou fazer a definição acadêmica do Open Insurance. Pensa no Open Insurance como dar poder ao dono do dado sobre o seu dado. Hoje, quando a gente olha para o Open Finance e Open Insurance, eles se esbarram no mesmo problema, que é algumas pessoas não querem ser donas dos seus dados. É muito mais fácil eu delegar, às vezes, o meu dado para outro. Só que, aí aquelas frases para quem tem cabelo branco ou não tem cabelo, como alguns colegas aqui, vão se lembrar, informação é o novo petróleo da era digital. Então, com esse viés, tanto o Bacen como a SUSEP viram, hoje com quem está o dado? Está dentro das seguradoras, mas os dados são das seguradoras e das instituições financeiras? Não, o dado é do segurado e do correntista. E vamos dar então o poder para eles decidirem o que fazer com esses dados, alinhado com a LGPD, com todas essas boas práticas de segurança. Então, o Open Insurance e o Open Finance é dar ao dono do dado o direito de ser dono do seu dado efetivamente. Cara, e aí, você que está ouvindo a gente, assim, já imaginou o que seria isso? Porque se você abrir o seu Open Finance, você já sabe como funciona mais ou menos essa dinâmica. Você fazer a transição, você tem 5 bancos diferentes, você vê o saldo total, aí você tem limites de crédito diferentes. Na hora que você vai pedir o cartão, os caras já sabem se o credit score tá mais acertado. Tá mais apurado. Tá apurado. Então, você vê que já tem uma linha, né? Já consegue pedir para mais de um banco. Né? Exato. Ou pior, né? Se você tá bagunçado de finanças, aí tá ruim para você. E eu acho que é isso que pega quando você fala de open qualquer coisa. Se eu tô bem na fita, eu tô bem na fita. Se eu tô mal na fita, eu vou falar de saúde, de carro, qualquer coisa de seguros, não é uma linha tênue de perigo aí? Como você consegue tranquilizar nossas almas? É uma boa pergunta. Não é uma tranquilidade. Não, eu acho que quando a gente pensa nessa questão financeira, e até um estudo, sem citar nomes de concorrentes, citar empresas aqui, não estou patrocinando, mas o grande valor do Open Banking, aí eu vou falar um pouco do Open Banking mais do que do Open Insurance. O Open Banking, ele tem um grande viés para o segmento C e D. São aquelas pessoas que precisam crédito. A gente brinca que, eu estou endividado, você está endividado, todo mundo está endividado. Mas tem uma galera, por incrível que pareça, de baixa renda, que teve acesso à bancarização e tem a sua renda, eles andam direito na linha. Só que eles querem poder crescer e eles não têm espaço. Então, eles precisam ter crédito. O mercado precisa dar crédito. E o Open Finance é a chance deles conseguirem esses microcréditos. Então, você vê uma proliferação muito grande do Open Finance, Open Banking, nesse segmento, mais até do que no A e B. Essas pessoas que andam na linha e precisam ter crédito. Aquele que anda fora da linha, eu tenho pena das pernas deles, dos braços, de dedos, porque eles não vão buscar no sistema financeiro oficial. Não vão buscar nesse segmento, nesse mecanismo, uma forma de conseguir habilitar o seu crédito. Então, nesse viés, o Open Finance é uma grande ferramenta para o C e D, para quem anda na linha e precisa ter crédito. Do outro lado, aí é o vácuo que essa oportunidade criou do poder de dar o dado, é que o Open Insurance está entrando. Só que ainda tem uma dificuldade que é, para que eu, segurado, vou entrar no Open Insurance? Por que eu vou dar o meu dado, vou compartilhar o meu dado, vou entrar nesse ecossistema? Eu, CPF,
Eu enquanto indivíduo. Mas eu acho que você vai chegar nessa pergunta. Cara, porque eu já tive essa discussão um tempo atrás aqui sobre prontuário. Eu acho que é a primeira coisa. Eu falar de saúde. Open Health. Open Health. Open Health, que é uma coisa que a gente já discutiu algumas vezes aqui. Open Health não é Open Finance. Exatamente, que também não é Open Insurance. Não. E aí você vê que são vários segmentos, até pra gente deixar mais claro qual que a gente consegue aplicar com o Open Insurance. Quando a gente fala de prontuário é uma coisa. Eu tenho meus dados ali, eu sei quando eu fiz um raio-x, quando eu fiz uma ressonância, sei que eu tenho algum problema ali crítico, crônico, que na hora que eu for renovar meu plano de saúde, alguém vai saber disso. Mas e quando eu falo de insurance? Plano de vida, né? Fazer o meu seguro de vida, seguro de casa, o auto. Aonde que pega ali que eu posso gerar valor para toda a rede? Cara, essa é uma pergunta que eu tenho respondido em 9 de 10 entrevistas, que a gente conversa sobre o assunto. Quando eu falo entrevista, conversas, né? Vamos voltar e vou dissecar um pouquinho essa pergunta, porque eu acho que eu sou responsável não só pela parte de Open Insurance na Sensidia, como pela parte de saúde também. E aí a gente fala muito de Open Health, muito mais no viés, e aí de um pouco diferente, mas ainda no contexto de LGPD, mas no contexto de interoperabilidade. Adoro essa palavra, mas eu quase... É muito difícil de falar. Nossa senhora. Tomou 2 cervejas, você vai ficar... Não sai mais. Não sai mais. A gente chama de interop. Só porque a gente não consegue falar a palavra. Pra ficar mais fácil. Eu só quis falar ela inteira, mas daqui pra frente A é partir interop. de agora é interop. É interop. Tem um Se eu falar glossário. interop, volta o vídeo e vê a parte do que é interop. Por quê? A gente tem um protocolo tecnológico, acho que vocês conhecem, o FHIR, o LH7, ele já compreende 90% do que o Open Health precisa. Só que ele não é simples. Ele não é a coisa mais amigável. É onde a Sensidia traz a solução para simplificar essa vida. Só que ainda assim, qual é o problema? Como o próprio padrão, ele tem um grande desafio. Tem um pedaço que é do médico, que é a anamnese que ele fez do paciente. Você tem um pedaço que é o dado do paciente. Você tem um pedaço que é os pagamentos que ele fez do plano de saúde. Você tem um pedaço que são os remédios que ele está tomando. Você tem um pedaço que é da farmácia. É um ecossistema muito complexo. É um ecossistema. Quando você fala de Open Bank, Open Finance, Insurance e Bank, você tem Bacen e você tem SUSEP. 2 pontos. Agora, quando você olha para o Open Health, São Interops, vários players, né, cara? São sistemas muito complexos, RP, você tá falando CRMs. ANS, você está falando CRM, você está falando do... O conselho é muito forte, né? Os conselhos. Os conselhos todos. Né? Porque não é só um que vai ditar qual é o padrão de interoperabilidade, interop. Quem é que vai... bem. Quem é que vai lidar com todos esses dados? Hoje é fácil. O Bacen falou, meu amigo, tá falando de Open Finance? É comigo. SUSEP falou de Open Insurance? Tá falando comigo. Open Health. Por isso que não dá para comparar Open Insurance e Open Bank com Open Health. Legal. São coisas distintas que têm uma coisa em comum. Consentimento. Eu tenho que consentir que os meus dados sejam utilizados. Ponto. Sonho com um dia que eu não tenha mais que ir no meu médico levando aquela pastinha, aquela sacolinha da Natura com todos os meus exames para mostrar tudo o que eu fiz. Mas chegaremos um dia lá. Vamos voltar agora ao cenário que você me fez a pergunta. Quando a gente olha para o Open Finance, eu estou compartilhando meu dado de cartão de crédito. Eu estou compartilhando uma compra que eu fiz. Eu estou expondo minha vida para alguém. De consumo, né? De consumo. Ou não só de consumo. Eu prestei um dinheiro para Alessandro. O Alessandro vai me devolver. O dinheiro entrou na minha conta. De onde veio esse dinheiro? Como esse dinheiro surgiu na minha conta? Ou seja, eu estou exposto. Com o Open Finance, esse dinheiro vai estar exposto. Só que pensa no seguinte, eu já vou dar um pulo e depois eu volto para o Open Insurance, que é o próximo passo do Open Insurance, que é a interoperabilidade. Uau! 12 ecossistemas Open Finance e Open Bank. Imagina uma seguradora sabendo que o Fontinhas acabou de ganhar uma herança. Nossa, por favor. Não, seja verdade. bate na madeira, porque a herança de repente... Ai, pode ser maldito. É, exato. Mas recebeu uma herança. Uma seguradora sabendo que você tem esse dinheiro agora na sua conta. É o melhor momento para oferecer uma previdência privada. Ou um fundo de investimento. Ou um fundo de investimento. Eu comecei a ver que você no cartão de crédito... Um seguro de vida, depende. Ou um seguro de vida. Ou Se já aconteceu com alguém na família, vai ser o próximo na fila. Vocês perceberam que é o dado. Só que eu decidi, no caso Fontinhas, decidiu compartilhar isso com outras instituições. E no modelo de interop de Open Finance com Open Insurance, a seguradora vai poder beber um dado crítico para saber timing. Vender seguros... Eu tive a oportunidade de conhecer o Trabuco, da Bradesco Seguros, eu cito esse cara como uma referência, que ele falou,
o conceito de seguros é muito árido. A gente tem 3 grandes touch points com o cliente. Quando ele compra uma coisa e ele não quer perder aquela coisa, ou seja, ele vai gastar dinheiro com um seguro porque ele tem medo de perder, é horrível o momento. Segundo, quando ele não usou o seguro, ele falou, mano, eu paguei essa grana, vou ter que gastar de novo essa grana para garantir uma coisa que eu não quero perder. Ou o terceiro, eu perdi aquilo e tenho que agora correr atrás do meu direito de receber. Então, o ecossistema, os touch points de seguros é horrível. Para vender, é ruim. Agora imagina você poder beber de uma fonte que sabe, cara, a Fontinha está com dinheiro. Fontinha está gastando no cartão de crédito com o filho dele. Ele está indo muito nessa farmácia aqui, nessa loja especializada de produto infantil. Acho que ele está com o filho. Vamos oferecer uma previdência? Vamos oferecer um fundo para o filho que ele vai ter. Ou seja, é uma fonte de dados rica para seguros. Então, ou seja, mas isso tudo baseado em LGPD. O Fontinhas tem que saber que ele vai ser abordado em algum momento porque ele está compartilhando o dado. O dado dele não é público, mas alguém está usando esse dado para tomar, vou dizer assim, decisões estratégicas de como ofertar uma coisa de valor para ele. Que não adianta ofertar um produto só para vender por vender. Eu não acredito na venda sem valor. Mas, saber o momento. Você bate até no conceito da hiperpersonalização, né, cara? Eu acho que esse é o X da questão. Se você não tem os dados em compliance, né, que você consiga compartilhar isso e resolver esse problema, né, de saber quem que é essa pessoa, one-on-one, essa hiperpersonalização que a IA traz pra gente muito forte, eu preciso ter isso muito bem amarrado e seguro. E quando a gente fala de segurança, tem tantos golpes acontecendo, tantas coisas acontecendo, que a pessoa fica com medo de abrir esses dados. Como que a gente pode, mais uma vez, tranquilizar esse ser humaninho que está do outro lado ouvindo a gente? É o grande desafio do Open Insurance, Open Finance, Open qualquer coisa. Que é um público que a gente tem aí, de novo, Fontinhas, vou citar a gente, um público com pouco cabelo, com cabelos um tanto... Barbas brancas. Barbas brancas. Eu não tenho barba, né? Nem cabelo. Mas eu tenho muito pelo branco. Então, esse público tem esse receio. Essa geração mais moderna, dos famosos 30 menos, eles já confiam no ecossistema. Eles sabem, eles têm um domínio maior do que é seguro, do que não é seguro. Óbvio, a gente vê aí recentemente ataques aí no Open Finance, dentro do contexto de Pixel, não do Open Finance, perdão, mas do Pix e tal. Mas ainda é um ecossistema seguro. A gente tem hoje um dos sistemas mais seguros do planeta financeiro. Então, assim, do ponto de vista de segurança, o modelo é seguro. Agora, aonde estão os seus dados, a instituição que guarda o seu dado, ou seja, para quem eu estou dando permissão ao meu dado, essa é a preocupação. Uma coisa é eu dar acesso aos meus dados para uma empresa de 30 anos de mercado, notoriamente... Tipo Seguros Unimed. Tipo Seguros Unimed. 35 anos. Fazendo, eu ia falar, quase batendo no peito, exatamente. Merchan legal. É um merchan, mas é exatamente esse o ponto. Você não vai compartilhar o seu dado e volta à tua primeira pergunta. Quem é que está usando esse ecossistema? Não é qualquer um. São instituições que têm renome, que são reconhecidas por alguém. Tem uma regulação forte. Que tem uma regulação forte. Eles têm que responder por isso. Então, assim, o ecossistema protege o ecossistema. Inclusive, não vai ser a farmácia da esquina com o CPF. Pô, daqui seu CPF que eu vou te vender uma operação mais barata. Exato. E é muito legal isso, porque se você entrar no site da SUSEP, né, de Open Insurance mesmo, ele mostra o esquema lá onde tem um sistema robusto, uma plataforma robusta da própria SUSEP que vai fazer a regulação de tudo, né? Isso é muito interessante. Ô Dani, tira uma dúvida para mim aqui. Quando a gente fala de eu poder, como seguradora, falar direto com o meu cliente, né, com o meu beneficiário. A pergunta de $1 milhão. A pergunta de $1 milhão. Cara, o que acontece com o corretor, né? O que a gente consegue prever de impactos? Porque a gente também tem um público de corretores que escuta a gente. O que a gente pode dar de recado para essa galera? E um outro ponto, como é que... O negócio de seguros é muito complexo, porque eu também tenho estipulante. Eu tenho uma empresa que me contrata. Como é que são essas relações a partir do Open Insurance? É mais B2C ou também tem movimento olhando para o B2B? Porque na prática, hoje, quando eu tenho seguro de vida que pode ser individual, mas eu tenho que é de grupos, né? Os globais, que são contratados por empresas, né? Grandes empresas. Então, como é que funciona tanto para o corretor quanto para o estipulante esse movimento do Open Insurance? Eu vou responder primeiramente em relação ao corretor. O que acontece? Muitas seguradoras veem no corretor um canal de vendas. Tá errado? Questionável. Minha opinião, tá? A opinião desse interlocutor não representa a opinião da sua empresa. O corretor, ele é um especialista em seguros para ajudar o segurado.
para tornar a minha vida mais simples. Infelizmente, a gente vê muito corretor caça-níquel, que é, eu vou vender o seguro que me dá a minha melhor comissão. São todos? Não. São uma exceção? São. Então, a gente não pode generalizar. Mas eu tenho alguns casos, infelizmente não comigo, graças a Deus, o meu corretor nunca peguei isso, mas de conhecidos que falaram, cara, eu tinha um seguro, precisava dessa, aquela característica, e o corretor estava me oferecendo um outro que não tinha cobertura, não tinha os serviços na apólice que iriam me beneficiar. Mas depois eu fiquei sabendo que o preço da comissão dele dentro desse produto era melhor do que aquele produto. Infelizmente, a gente... E aí você esbarra de novo no finance, né? Que é muito parecido com o assessor, quando o cara tá te vendendo um COI ali, aquele produto maravilhoso, lindo. E você sabe que é a maior comissão do mercado. E aí é onde entra uma coisa que você falou, Doug, que é... Conflito de interesse. Conflito de interesse, primeiro, e segundo, a IA. Que quando você olha, aí, vamos lá, vou citar um termo aqui que eu esqueci a sigla agora, o significado, mas a nossa amiga SPOC, Sociedade Processadora de Ordem de Cliente. De cliente, perdão. Do cliente. Enfim, por isso que eu prefiro falar SPOC. Vida longa e próspera. Não posso, me desculpa, eu sei que eu tô no programa, não tem como não falar SPOC, não falar a piadinha. Não lembrar dele. Não tem como não levar do Leonardo Nimoy. Então, o que acontece? O grande medo de muitas corretoras, ou de corretores, ou dos órgãos que regulamentam a venda de seguros pelos corretores, é que o corretor perdesse a sua relevância no contexto do seguro. Só que não é isso. O corretor ele vai ter uma mega especialização. Porém, de novo, como eu falei no começo da conversa, a ideia é colocar o indivíduo, o CPF, no centro do Open Insurance. O dado dele, ele faz o que ele quer. Nesse conceito, a gente traz uma vantagem, essa grande preocupação, que é, se ele tem o poder, ele é o dono, para que eu preciso de um intermediário? Para que eu preciso do corretor? Vamos lá. Eu tenho meu seguro residencial numa seguradora, eu tenho meu seguro de vida em outra seguradora, meu seguro auto em outra, eu tenho 5, 6 seguros, minha previdência em outra, e quando eu quero acessar minha vida securitária, meu ecossistema de seguros, eu tenho que acessar 5, 6 aplicativos. E às vezes dentro da mesma empresa você tem mais de um. E o mais louco é que cada um é um corretor diferente também. Exato. É isso aí. Exato. Alguns não têm corretor. Alguns não têm corretor. Exato, Tá tudo espalhado. E aí vem o desafio. Como condensar isso tudo numa única visão? As corretoras podem, a gente viu aí a venda multicálculo. Fazer aquelas corretoras, as empresas especializadas em fazer multicotações, multicálculo. Beleza, legal. Foi uma iniciativa. Só que a gente olha para dentro como é que as seguradoras respondem a isso. Ah, mas essa cotação de multicálculo, eu tenho que me mandar um XML. Para essa outra multicálculo, eu tenho que mandar um arquivo TXT. Para aquela outra lá, já é um... Tem que lançar na mão no na sistema mão X. deles. Eu tenho que lançar no sistema da corretora, receber e cadastrar no meu sistema. Então, isso não é tão bonito. O Open Insurance veio para ajudar também no multicálculo nesse sentido. Porque, parênteses, aí eu vou fazer um parênteses aqui, nada impede de a gente de se utilizar no mercado de seguros o layout do Open Insurance para o multicálculo. Fecha parênteses, a gente pode falar disso em outro momento. Mas é um outro cenário. Onde eu quero chegar? Não é uma concorrência corretor e SPOC. Ou, como alguns falam, é que às vezes falar SPOC, nem todo mundo vai entender o que é SPOC. É muito fácil falar, o Open Insurance é contra o corretor. Não é. É muito pelo contrário. Eu vou dar uma hiperespecialização para aquele corretor, por quê? Eu tenho meu seguro residencial, como eu falei, meus N seguros em N instituições. Na hora que eu tenho uma SPOC ou alguém habilitado, seja uma seguradora ou uma SPOC, a me mostrar todos os meus seguros, aí eu também vou falar guia bolso, aí eu vou falar o nome para todo mundo saber a referência, guia bolso, que ia me representando em N lugares e trazia minhas contas bancárias antes do Open Finance. Eu posso ter isso hoje em dia com o Open Insurance e a minha seguradora fazer isso, me dar minha visão da minha carteira, uma visão de carteira de seguros, unificada. E aí, para que vai servir meu corretor? Eu vou poder chegar para ele e falar, olha a minha carteira de seguros, e será que se eu contratar esse seguro residencial daquela outra seguradora, que já é meu seguro automóvel, eu vou ter algum desconto ou benefício? Me ajuda a fazer essa análise. Então é correto dizer que a SPOC ela é complementar ao corretor. Complementar depende do ponto de vista. Eu vou usar meu viés de arquiteto. Depende. Por que depende? Se o corretor não se especializar, é um concorrente. Se o corretor se tornar
Um advisor de seguro, ele vai dar uma mudança, uma guinada, não só na carteira dele, mas na forma como ele lida e como o mercado lida com o seguro. Diria que aqueles que souberem beber dessa fonte é uma visão complementar. O Spock se torna complementar, não concorrente. A SUSEP mesmo, né? Esse movimento de trazer o Open Insurance para cá, o que traduzindo assim, quando a gente fecha bem o olhinho assim e aperta, o que ele quer no final do dia, né? Modernizar as coisas, né? E aí, a gente tá falando para uma geração mais nova, eu me incluo nela, da geração, cara, tem essa carinha de velho, mas tem 25 anos. Pois é, é muito programa feito, viu? Você que só escuta, vai lá no YouTube, vê a carinha do Alê. Cara novo. Pois é, já perdi cabelo, já botei cabelo, então tá tudo certo. É porque a lata não tava ajudando o careca. Mas enfim, pra essa pessoa 30 a menos, né, essa galera aí, 2000 pra frente, ela já bem não quer mais ter esse contato de, pô, o seu João, um abraço pro seu João que me vendeu seguro de saúde, não quer mais falar com ele, pô, seu João, mas ele quer ali self-attendment ali, pô, ó, é aqui, e e o legal disso daqui, né, é que hoje o movimento natural das coisas na internet já meio que letra as pessoas nessa parada de consentimento, onde eu, voltando para o Open Insurance, eu posso tirar e posso colocar, né? Então, basicamente ali, o que eu acho que a SUSEP enxergou nesse jogo, né? Pô, eu tenho tudo aqui e eu tenho um público novo entrando e eu preciso falar com esse público, eu preciso conversar com esse público, né? Então, eu enxergo que, pô, pro corretor, o corretor que não se digitalizar também, ele acaba perdendo, mas o corretor que se digitalizar, ele vai falar com o público dele mais fácil, né? Perfeito. E aí vem um outro segmento de mercado, que aí é fruto do que a minha leitura, tá? De novo, é uma opinião. A SUSEP não mirou nisso, mas ela habilitou isso e se fala pouco no mercado. Spock as a Service. Por que uma Spock não pode vender o serviço para um grupo de corretores se credenciar? O antigo conceito de sem ser os pastinhas, e sem aquele conceito onde, eu esqueci agora, fugiu o termo do segurejo, peço desculpas, os vários corretores são credenciados a uma Spock. E ele vai fazer só o uso da Spock como uma plataforma não de venda de seguros, porque a venda, de novo, é do Daniel com a seguradora. Mas ele entrando como advisor naquela Spock para orientar o segurado. E mais, a gente fala muito, a Open Insurance eu dei acesso àquela Spock ou àquela seguradora para ter acesso aos meus dados. Mas esses dados, desde que não me caracterizem, a Spock /corretor pode fazer uma análise e tomar tremendos insights em cima do como é que está o mercado na região que eu atuo. Quantos eu tenho uma carteira de 15, vou ser bonzinho, 10 mil segurados, num mercado de 200 mil. Por que eu não estou fechando? Por que eu não sou o corretor desses segurados? O gerente de atuarial, a mão dele tá tremendo assim. Quero pra ontem. É isso. Eu não preciso, isso eu já falei várias seguradoras, existe uma discussão, eu falo sempre isso com compliance, não existe na regulação. E se alguém encontrar, me manda para mim, pode mandar pro pessoal aqui da Storm para eles me mandarem. Eu não vi, nem meu time técnico, nada que impeça o uso dos dados desde que descaracterize o indivíduo. Isso aí. Eu consigo saber número de homens calvos que estão na região XYZ comprando seguros automóveis. Quantos sinistros estão acontecendo na região XYZ que estão no Open Insurance. Então, eu vou voltar uma pergunta que o Doug me fez e eu não concluí. Que é, o que a pessoa no final vai ter de vantagem? Um seguro mais barato e um seguro, não vou dizer hiperpersonalizado, mas um seguro justo. Por exemplo, eu compro um seguro automóvel e tem lá bendito a cláusula de limpeza de calha. Uma piada que a gente faz muito na Sensidia, que a gente se deparou com isso. Um dos benefícios, um dos serviços adicionais à apólice era a limpeza de calha do automóvel. O outro era um seguro residencial com limpeza de calha. Só que era um seguro de apartamento e a pessoa que contratou o seguro automóvel dizia na apólice que o carro ficava na garagem do prédio. Para que eles dão esse benefício? Entendi. Para quê? Ou seja, não é uma hiperpersonalização. Na hora que eu estou contratando, se eu estou usando uma Spock, eu posso dizer, eu não quero esse serviço. Não vai me agregar nada. Tem alguma outra coisa que você, seguradora, possa me retornar?
Ou seja, usar o canal para... E aí, de novo, não é um canal humano. Humano sou eu, o CNPF, que estou entrando ali dizendo, esse serviço não me interessa. E voltando para ele, consegue me retornar uma cotação sem isso aqui? Ou me dá alguma outra coisa no lugar disso aqui? Daniel, você falando aqui, cara, eu tô com a cabeça de empreendedor aqui borbulhando com coisas novas que podem surgir de seguros, de produtos novos interligados. Porque hoje é muito separado e às vezes você pega um plano, um seguro de vida que tem 300 produtos dentro do mesmo produto. Esses dias eu tava reavaliando o meu, eu falei, cara, nem sabia metade das coisas que de estavam lá. assistência que você tem, né? Exatamente. E aí você fala, pô, mas eu tenho 3 serviços funerários plugados. Pra quê? Eu vou morrer 3 vezes? É sobre isso. E aí a tua família, de qual desses 3 apólices que ele usava, eu vou usar o serviço? Cara, então faz muito sentido. E aí, pra quem tá ouvindo aqui já deve ter pensado, então vou falar de saúde de novo. Então vou renovar meu plano de saúde, mas vou mudar de operadora, por exemplo. Aí o cara fala, então, tem aquela pesquisa louca lá que fala, você já teve tal doença, tal, não sei o que, lá. Ele tem que acreditar que é real. A declaração pessoal de saúde. Né? Exato, DPS. mas de repente o cara declina, porque ele viu em algum outro dado que eu tenho uma doença crônica, por exemplo. Da onde que ele puxou isso se não é open hoje? Pergunte, né? Que acontece, não acontece? Acontece. E a gente fala, cara, já não tá rolando isso? O que tá bagunçado aí? A gente tá na transição. Explica pra gente quando acontece isso, não quero te atender aqui no meu plano porque você tem uma doença crônica que você não falou. E pode ser até no Vida, né? O Vida acontece muito. Sim. Acontece muito isso, porque às vezes o cara nem sabe que tem. Mas algum exame dele apontou ali. Mas de onde que eu puxei isso? Essa é uma pergunta que eu vou me reservar o direito de não responder. Não responder. Porque é muito comprometedor falar exatamente essa resposta. Por quê? Porque com o Open Insurance isso acaba. Com o Open Insurance... Eu já dei o Opetin em algum momento. Exato. Se eu, em algum momento... Hoje, as seguradoras que fazem isso, eu não estou falando que fazem, que fique registrado aqui, não estou falando isso, mas se alguma faz, é falha. Não deveria poder. Interessante puxar isso, cara. Existe um histórico aí, há um tempo atrás, uma grande seguradora tentou implementar o paperless. Ou seja, vou tirar todo o papel do meu processo. É inviável você fazer isso. Hoje em dia, era naquela época, 10 anos atrás. Era inviável. Por quê? Tem muito papel que vai que não deveria ir. Exatamente isso. É a famosa lei brasileira. Eu não deveria depor contra mim. E aí você não sabe o que está fazendo, acaba acontecendo. Acaba acontecendo. A empresa tem acesso a um dado que não deveria ter. Tem um outro caso que eu conheço, de uma outra seguradora, que eles quiseram implementar um processo muito legal para não grandes riscos, os crônicos. O que aconteceu? Teve toda uma campanha, toda uma abordagem para mostrar a qualidade de vida que os crônicos iam receber, informando que eram crônicos. Só que a leitura que o mercado fez, como eles receberam isso dessa seguradora, não foi um auxílio. Foi, eles vão me cobrar mais caro lá na frente quando for renovar. Por isso que é tênue a linha. E aí entra aquele dilema, eu estava lendo uma matéria esses dias falando exatamente sobre isso. Que como fazer um uso dessa informação, você vai negar seguro para uma pessoa que precisa, que o seguro está ali para ajudar, um seguro, aí eu estou falando da operadora de saúde, está ali para ajudar aquela pessoa, mas você vai negar um seguro sendo que ela precisa. Ou seja, é extremamente moral. E aí fica aquela dúvida. Eu deveria mentir ou eu deveria ter um seguro mais justo? Aí quando eu vi essa matéria, eu me lembrei da história do cinema. Hoje em dia, todo mundo faz um curso online em Harvard para ter a carteirinha de estudante, que é de graça, para ter a carteirinha de estudante pagar meia. Ou seja, o desvio virou regra. Quem vai no cinema e paga inteira hoje em dia é otário. Quem vai no cinema e quem faz um curso online qualquer de Harvard, você pode ter acesso, e aí você faz o preço do cinema inflacionar. Não seria muito melhor se todo mundo jogasse? De todos, né, cara? Porque o cara já fala, né, tô aqui na cabeça de um show, por exemplo. Eu já coloco o dobro do que eu preciso, porque eu sei que todo mundo tá pagando a metade com a meia. Exato. E aí são as fraudes, né? Que a gente fala muito aqui sobre fraude, né? Que tem vários transbordos de fraudes e eu acho que quando você tem Open Insurance, a gente tem poder em cima desses dados, a gente tá jogando a nosso favor, né? Eu acho que esse é o X da questão. E agora,
pra gente começar a preparar uma empresa para receber o Open Insurance, que eu acho que é onde vocês entram aí na Sensidia. Como que é esse trabalho de vocês lá? Meu querido, e pensa o seguinte, Fontinha sentou aqui a Unimed Seguro, então eu vou aproveitar o cenário. Há 35 anos atrás eu não estava no mercado, mas há 20 eu estava. Eu lidava com CORBA. Padrão, não sei se todo mundo aqui já ouviu falar em padrão COBRA de troca de dados. Uma das formas de integração. Hoje a gente fala de API JSON. Quantos sistemas você acha que tem aí com troca de arquivo ainda falando com mainframe? Quanto seguro é vendido aí, não estou falando que é o caso da Unimed Seguro, que tem aí um legadão pesado, aquela tia pesada, que para você mover você tem que dar aquela... Cobolzão. Lindo. E que... Tem bastante cobolzão. E não critico o lindo. COBOL. Por quê? Que é bem seguro. Não é só que é seguro, ele sustenta grandes instituições até hoje. É. Então, assim, não dá... Performa. E vem... É o que eu falo. Você não pode dizer... Eu sou contra o termo legado. Porque uma vez que eu estou em produção, se tornou legado. Mas eu sou contra o teor pejorativo do legado. Legado é o que traz dinheiro para o negócio. Legado é o que faz o negócio ser rentável. É o core, né? É o core. Se está em produção, é legado. Se é legado, é o core. Então, não critico o legado. Porém, quando você traz o ser legado ser um pouquinho velhinho, te traz uns desafios de você entrar em alguns jogos. Tipo, eu não vou entrar mais para jogar uma bola com uma garotada da idade do Alex, porque eu não vou ter perna para correr metade do jogo com eles. Eu também não tenho. Tá tudo junto. Nós jogamos na zaga. Qual é o BO? Só que o mercado não para. Como eu consigo modernizar o meu legado e não perder uma oportunidade como é uma oportunidade de Open Insurance? O famoso time to market, né? O time to market. Quando você fala hoje, eu estava lendo uma pesquisa agora, meio piadinha, sobre IA. O cara falou, 10 entre 10 executivos falam que estão fazendo IA. Agora você vai olhar, 10 entre 10 executivos estão fazendo IA com valor agregado ou simplesmente estão fazendo alguma coisa com IA usando um prompt no chat GPT? Aí ele não deu a resposta, só deixou a pergunta no ar. Mas é a mesma coisa. Quando você olha para o Open Insurance, não adianta falar que o legado é bom. Ele é bom porque traz dinheiro e mantém a empresa funcionando. Mas você vai pegar um time to market? Não. E aí é onde entra a Sensidia. Não existe Big Bang. Você não vai chegar da noite pro dia e mudar o teu legado. Tem uma seguradora cliente nossa que tem, como você falou, 20 produtos de automóveis. Cada produto é um sistema. Cada produto é um banco de dados. No Open Insurance, quantas APIs de auto tem? Uma única. Uma única. Um único layout. Como você transforma 20 produtos de auto que vendem a mesma coisa num único layout de saída? E ainda com protocolos e comunicação diferente. Exato. É onde eu faço diferencial. Por quê? Vou falar uma coisa que talvez choque. Notícia bombástica. Open Insurance até agora é um ralo de dinheiro. Ponto. Aceita que dói menos. Eu sou entusiasta de Open Insurance, por quê? Porque se você não fizer Open Insurance agora, lá na frente você vai chorar muito de não ter feito. Vai ser mais caro e você não vai conseguir acompanhar o mercado. E você vai ter perdido um time to market. Aparentemente tem cara de Bitcoin, sabe? Que lá atrás não tava dando nada. E custa 600 mil agora. E hoje em dia tá todo mundo dando tudo. E isso é legal você falar, porque nem toda seguradora ela é obrigada a entrar no Open Insurance, né? Eu tô com um cliente agora entrando, ele não é obrigado. Eles eram obrigados, estão saindo. Fazia com um concorrente nosso e agora tá vindo pra Sensidia. Por quê? Porque ele falou assim, eu não sou obrigado, mas eu sei que se eu perder o time e o valor que eu investi em entrar no Open Insurance, lá na frente eu vou me arrepender. E é basicamente isso. A Sensidia entra porque Open Insurance não é core de seguros. Ela lida com core, mas ela não é core. Você manter esse mecanismo atualizado com o regulatório, preparado para entender o que o regulatório diz. Eu tenho um time dentro da Sensidia que lida com os clientes só para ler o que sai de regulatório e traduzir para os clientes. Ou seja, você não precisa ler esse negócio. Eu leio e te digo, isso aqui é o impacto, tem que mudar tais campos e implementa ele. Ó, relaxa que essa mudança é minha, eu, Sensidia, vou implementar aqui, vou te entregar isso aqui, compliance com o que tem nisso aí. Esse é o nosso compromisso. Então a gente entra para simplificar a sua vida. E aí, voltando ao exemplo que eu dei, 20 sistemas legadão de automóveis. Como eu encapsulo isso? Aí a gente ajuda na estratégia de como alimentar, por exemplo, um data lake, que foi a estratégia que eles usaram, alimentar um data lake intermediário e a gente pega de lá. E aí eu tenho que falar de um outro amiguinho, que foi o que viabilizou isso, que muita gente torce o bico, que é o SRO. Serviço de Registro de Operações, Sistema de Registro de Operações, que registra todas as operações de seguros, acho que todo mundo aqui já ouviu falar dele.
que foi criticado, mas é a base para que o Open Insurance dê certo. Porque quando a gente olha para banco, você não tem 20 sistemas de conta corrente, você tem um. Agora, você fala de sistema de automóvel, como eu acabei de citar, você tem, eu não vou citar o nome de produtos, porque eu posso citar o nome de algum cliente, mas você tem um seguro voltado para mulher, um seguro voltado para homem, um seguro voltado para idoso, um seguro não sei o quê. Você tem automóvel a dar com rodo. Você tem para carro, você tem para moto, você tem para caminhão, você tem para... A precificação de seguro já é uma treta por conta disso. Exato. Também. Ó, tem uma piadinha que eu adoro, que é a história de que a primeira versão do Open Insurance era uma matriz cartesiana da tabela FIP, mas isso aí é uma outra história. A gente vai ver depois. Mas é basicamente isso, que é tentar você trazer um mundo mega complexo, que foi o que beberam demais do Open Finance no começo, nada contra meus amigos de bancário que estão vendo, mas é muito mais simples do que infelizmente muitos bancos falam isso, o seguro é um contrato, é uma especialização do seguro de crédito, uma carta de crédito. Mano, não é. Eu não acho. Não, a gente que vive seguro sabe que não é. A gente sabe que não é. Eu queria que fosse fácil. De todos nós. Eu queria que fosse assim, ó, desse jeito, mas não é. Não é. Então acaba sendo... O Open Insurance no começo bebeu muito do Open Finance. Só que amadureceu e hoje vive a sua vida com as suas pernas e tem uma maturidade diferente. Mas não é sobre isso que eu estou falando. Como a gente implementa? A gente entra ou simplificando essa camada do legadão sem destruir o legado. Porque legado funciona. Não é porque você vai entrar no Open Insurance que você vai dar new project, deleta meu COBOL e vamos subir um novo Kubernetes da vida. Não deixa lá o COBOLzão funcionando. Tá funcionando? Deixa ele lá. O teu Czão, C#, deixa. Você só tem que encapsular a saída disso para o Open Insurance. Aí é onde a Sensidia entra, por quê? Como eu falei, isso não é core seguro, não é core bancário. Para que você vai mexer nisso? Deixa alguém que está disposto a assumir esse desafio tocar esse mundo. A gente vive para isso. Eu tive um papo com o pessoal da Unicred, né, parceiraça nossa, e eles foram as primeiras cooperativas de crédito a entrarem no Open Banking. Inclusive, cliente de vocês. Sim. E ele falou, cara... Para começar esse jogo, eu tive que convencer que ia ser 24/7, né? Não pode parar, né? A regulação é muito forte. Conta um pouquinho como é que é esse processo cultural que vocês precisam também romper, porque na prática, quando a gente fala, né? O Alessandro, nosso tech lead lá e hoje é arquiteto, né? Da Seguros Unimed, quando for no ar ele já vai ser empossado como tal, mas acho que isso é um ponto importante, a gente se depara muito. Cara, como é que eu convenço o meu time de tecnologia que isso daqui parece uma visão de longo prazo, mas tá batendo na porta. Já bateu na porta, né? A gente tá falando desse assunto há mais de 3 anos, mas para quem não é seguradora, o tal do S1, S2, né? A gente que é S3 não tem essa obrigação. Como é que eu trabalho isso? Como é que você trabalha a questão de tecnologia e estratégia ao mesmo tempo? É legal porque o Dani deu toda a visão do cliente, agora a gente precisa dar a visão pra seguradora. Pro executivo, né? Pro executivo, pro cara que vai falar assim, eu vou investir na Sensidia, ou eu vou investir em Open Insurance. Nossos maiores clientes hoje de Open Insurance são todas S1 e S2. Então, que já são a galera que precisa São obrigatórios. São obrigatórios. Porque... Quem que tá nesse hall aí? Seguro do que a gente tá no S1 e S2? A gente tá falando aí, me perdoem, mas pelo que tá no nosso site, então é público, eu posso falar. A gente tem Bradesco Seguros, a gente tem Porto Seguros, a gente tem Tóquio, quem mais? Mas o que faz entrar no S1, S2, S3? É dinheiro. Dinheiro? O tamanho. O quanto que você paga, como é que é o nome do termo? Não é o termo agora também, é o reserva técnica. Reserva técnica. Entendi. É relação de reserva técnica que você tem guardado. Dinheiro, basicamente. Você tem de caixa. É o famoso quem tem mais seguros tem que estar, quanto mais seguro você tem, mais reserva você precisa ter. Mais reserva você tem que ter. Isso aí. Pra honrar aquela dívida. É o tamanho dela. Só âncora ali pra pagar o que você tem de porque imagina segurado. O seguinte, uma enchente aqui em São Paulo. Metade da frota vai pro vinagre. Cara, vamos pro sul lá, ano passado. Isso, mais recente. Bom exemplo. Esse é um exemplo, mas um bom exemplo. Se você não tem uma reserva técnica, você não atende ninguém. Você não reserva. Porque, ou seja, você tem que ter grana em caixa ou em patrimônio para você... Você tem que ter liquidez. Não é liquidez para falência, mas é liquidez para honrar seus compromissos de seguros. Então você tem que ter essa reserva técnica. É isso. A gente entra em resseguro, em co-seguro, mas é uma outra novela. Entendi. Eu achei que era S1, S2, S3. Ali era para um tipo de seguro. De vida. Não. São todos os ramos. Todos os ramos. Porém, o que determina se é S1 e S2
é a reserva financeira. E importante, nós usamos da SUSEP, né? A INSS sim. não entra. A INSS não entra. Exatamente pelo que eu falei, porque a SUSEP não regulamenta a saúde suplementar. E a gente fala até, pô, será que tem PET? Vai entrar? Não, PET também não é regulamentado pela SUSEP. Não é regulamentado. Então esse é um ponto importante. É automóvel, residencial, Previdência, capitalização. os ramos, né? É o ramo RC, Isso. RC, né? Responsabilidade Civil, civil. Então, esses caras... garantia, agora tá entrando forte o seguro... Tô tendo o nome dele agora. Seguro cyber já é Tá regulamentado. começado, segurança cibernética. Enfim, então essas empresas S1 e S2 já têm a visão 24/7. Porém, tem uma galera S2 que entrou que eles não têm um conceito básico, que estava falando sobre isso ali fora, que é o aplicativo. Que é um aplicativo ou um portal para o segurado ver os dados da pólice dele. Você fala, nossa, como é que uma S2, aí sem citar nomes, não tem um aplicativo ou tem um aplicativo muito capenga? Porque eles não precisam. Ele vai pegar o telefone, vai ligar pro corretor, o corretor vai falar porque ele precisa saber. E aí o corretor tem o site do corretor, tem N nomes aí, cada um mais bonito que o outro. Mas não tem um aplicativo pro segurado. E é isso que o Open Insurance traz. Essa visão, de novo, como a Lê colocou, não é uma modernidade. E, de novo, seguradoras é uma coisa tradicional. Vou falar de novo. Seguro é tradicional. É um mercado que não muda. Tem player aí que tá 135 anos aí, rodando, Eu né? vou falar, um momento história. O seguro nasceu com os templários, cara, na transição, quando os caras iam fazer a travessia O cheque, né? da Terra Santa, ele falava assim, ó, eu faço um seguro pra você aqui e te entrego lá do outro lado e faço quase que um movimento ali pra você conseguir, você paga essa pólice lá quando você chegar lá na Terra Prometida, lá na Terra Santa, lá você pega suas coisas de volta. Então, Pô, isso daí- capitalizado. Cara, eu tô falando de 1000 anos, cara. Pô. Tô falando de 1000 anos. Agora 2, tá? Agora 2. É verdade. Então, o ponto... Não, 2 não, já é 1.500. Mas o ponto desse... a gente fala... É que no Brasil, por N razões, eu estava comentando isso com os garotos ali fora, banco é dono de seguro. Fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos, segurador é dono de banco. É uma outra mentalidade. Vai cair numa discussão histórica aí, que se veio primeiro a instituição financeira ou a seguradora, mas o fato é, a instituição financeira alavancou nesse período das viagens para a Terra Santa, exatamente porque os templários faziam o seguro da viagem para que aquele pessoal que fosse para lá com seus bens, se perdessem, o navio afundasse, seja lá o que acontecesse, Garantia. tem a garantia de que quem ficou do outro lado lá ia receber um dinheiro de contrapartida, e quando ele chegasse lá, se chegou tudo bem, só ficava o valor do prêmio. E é isso que basicamente é um tipo de capitalização, é um tipo de previdência, é um seguro. Mano, seguro é velho. É velho. E funciona. Então quando a gente fala, e aí volta o sistema legado. Se é velho, legado com papel e funciona, pra que eu vou mudar pro digital? É isso aí. Por quê? E aí eu vou te responder não do ponto de vista do 24/7 da alta disponibilidade, porque como as S1 e S2 de seguros entraram, mas entraram goela abaixo, que foi ou vai, SUSEP, ou vai. Nada contra, achei maravilhoso, SUSEP, não foi contra. Porém, foi goela abaixo, não tinha opção de vamos sentar e conversar se vamos... É necessário. É necessário? Não, você vai. E aí, só pra complementar, né? No entanto que até hoje tem circular da SUSEP mexendo em Open Insurance. Se você pegar o primeiro modelinho que saiu e até o do mês passado, tem diferença. Tem coisa que ela tirou, tem coisa que ela colocou, tem coisa que ela rearranjou porque não fazia sentido. Então, assim, tá acontecendo. Mesmo a SUSEP sendo antiga, né? Mesmo o seguro sendo antigo, a gente ainda consegue ser ágil, né? Se você for ver. É uma adequação, a gente tá aprendendo, né? E o Open Insurance é vivo, né? É vivo. É vivo. É Ele por tá... isso, qual o valor da Sensidia? Aí não é porque eu faço parte da empresa, mas é o valor do modelo de negócio da empresa. Eu chego para vocês de seguros e falo, não esquenta a cabeça com essa mudança. Esquenta quando eu falar que você tem que mudar. Se você não tiver que mudar, eu vou encapsular isso. Por exemplo, sobre segurança ainda é um aspecto. Eu vou voltar a convencimento dos executivos. Quando a gente fala de segurança do dado para a pessoa CPF, por exemplo, nada trafega aberto. Tudo é criptografado. E é uma chave que, pelo amor de Deus, é monstro o negócio. Rapaz, pra você transitar o dado ali, você tem que ter certificação e certificado. E certificação é diferente de certificado, Sim. cara.
É bem diferente. E aí, o que eu faço? A Sensidia, perdão, eu não faço nada, quem faz é o nosso software. Essa parte de criptografia não roda do lado do cliente. Entre o Seguros Unimed e a Sensidia, em breve faremos isso, quando existe essa troca de dados, entre a gente é um tubo, uma VPN, uma BCP e um modelo de segurança que a gente definir blindado. Então você trafega para mim o dado aberto, ou seja, você consegue ver, porém é um caminho blindado entre nós dois. Agora, quando eu vou jogar para o mundo externo, sou eu que processo a criptografia desses dados. O que eu trago para a seguradora? Vocês não têm que ter uma máquina, uma infraestrutura pesada para processar essa criptografia. Então, eu criptografo no meu ambiente seguro, faço a troca via canal seguro do Open Insurance com a SUSEP. A SUSEP manda para a instituição que tem que mandar, volta para a gente. Eu descriptografo na minha infraestrutura e mando para dentro de vocês. Quem trabalha com infra sabe que isso é custo de processamento. Então, esse custo é meu. E eu garanto um SLA violento para os nossos clientes. Com esse SLA, eu falo assim, é TCO na veia. Diminui o teu TCO, deixa que essa é uma dor de cabeça Sensidia. Não é uma dor de cabeça para o cliente. Ô, Dani, mas deixa eu te perguntar então, assim, pros ansiosos que estão nos ouvindo, tipo, Ale. Então, pô, é correto dizer então que eu vou tirar parte da dor de cabeça e vou jogar com a Sensidia e eu só tenho que me preocupar em te entregar o dado. Você só vai ter que... Por isso que quando muda a estrutura de dados, dentro do Open Insurance, eu digo para você, tem que incluir um campo a mais, tem que tirar esse campo. Aí você tem que me dar o dado, porque eu não tenho acesso a esse dado. O dado é teu. Agora, nem é teu, é do teu cliente, mas você está representando ele. Eu só estou fazendo a transmissão, o caminho de transferência. Agora, tem que mudar o modelo de criptografia, tem que mudar a chave de não sei do que, tem que mudar a ordem que o dado vai ser exibido. Nem isso você tem que mexer, porque eu consigo mexer na minha camada e eu faço a transmissão para fora do ecossistema. Ou seja, é transparente para quem usa, e transparente para quem vai usar o Open Insurance e transparente para quem está usando do ponto de vista de seguradoras, né? O Open Insurance, sim, do nosso produto é assim, e o Open Insurance tem esse conceito. A ideia é ser transparente, abstrair isso. Mas eu acho legal explicar o que é transparência, né? A transparência é exatamente essa. Você vai pegar o dado, eu vou pegar... O Fontinhas me deu o CPF dele, a idade dele, as chaves que a seguradora, que foi definida pelo Open Insurance. Ele vai estar na ponta, lá na seguradora XYZ, e vai dar esses dados e vai falar assim, ó, eu estou na seguradora XYZ, quero pegar os dados do Fontinhas que estão lá na Seguros Unimed, e ele está aqui o consentimento que ele me deu. Vai me mandar. Eu vou receber isso e vou ver, cara, esse consentimento é válido? Não, não é válido. Nem vou falar com o Seguros Unimed. Negado. Opa, foi tentativa de fraude. Eu garanto que quando eu bater em você, Seguros Unimed, é porque é legítimo quem está pedindo esse dado. Isso é a transparência de Open Insurance, né? Mas tem também a transparência do processo inteiro, né? A seguradora não se preocupa com isso. Ela só, magicamente, lá, né? Chega a informação do outro lado e, magicamente, a informação vai para o outro lado também. Vai para o outro lado. E isso que é legal também, porque existe no Open Insurance todo um passo a passo, estamos no Open Bank, de como tem que ser essa troca de informação. Famoso handshake. Eu sou a seguradora tal, eu sou a seguradora tal. Eu tô com o teu segurado aqui, ele tá me pedindo para tu autenticar, bibibi, bobobó. É um bate e volta legal. Só que é um processo de umas 8 a 10 APIs. É chatinho. Que é e custoso, né? Quando você fala de API, nunca é barato, né? Cuidado, eu vou discordar disso. Eu vou discordar disso. Mais uma polêmica. É que depende de onde você tá falando. É isso. Esse é o ponto. Muito executivo fala sobre isso. A API é mais caro, mas eu vou voltar a isso que eu vou responder a pergunta do Fontinhas, nesse contexto. E aí, o que a Sensidia faz? Aí a segunda parte da transparência. A gente implementa uma jornada com 5 passos. Vocês estão desvirtuando o Open Insurance? Não. É porque, para o teu desenvolvedor, esse passo do handshake, eu não preciso bater no teu back-end para você lidar com isso. Deixa que eu resolvo. Eu estou usando as APIs do regulatório para resolver isso aí para você. Mas você, quando quer fazer o handshake, você tem uma API lá, um invoke que você vai chamar de uma API. Por baixo dos panos, eu vou usar todo o processo do Open Insurance, só que eu vou simplificar a jornada para você. Em vez de falar com 10 APIs, você fala com 5 e eu me viro para falar. Eu gosto que ele falou evoke, né? Mas a gente às vezes fala evocar, e parece um negócio meio ruim isso. Parece que vai fazer um pentagrama aqui, faz uma coisa que não deve.
Mas não é. Eu Na vou. verdade, Dungeons and Dragons. Dungeons and Dragons. É que na verdade o Sensidia já fez o Exódia, tá ligado? Você só falou, você só basicamente. jogou uma carta Exódia completa. Exódia, se você não sabe o que é Exódia, jogue Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Jogue Yu-Gi-Oh! Assista Não, Yu-Gi-Oh! mano, desculpa. É que essa parte do podcast ficou... É muito bom, Desculpa. cara. A gente tem que pedir licença pra audiência, porque a gente ganhou 300 mais de XP de nerdice aqui nesse, verdade. só nesse A gente trecho. já foi no Templário, já foi em Yu-Gi-Oh! Não, mano, assim, eu não vou nem falar de anime. O Doug já vai aparecer de chapéu de mago. Não esquece que quinta-feira é Halloween. Dragons. Dungeons and Dragons. Você puxou Dungeons and Dragons, abriu o portal pra poder só falar jogava Magic só quando era moleque. Nossa, Magic é caro. Eu abri mão do Magic, ficou muito Mais caro que a API. Voltando às APIs. Quando você vai para um executivo, a gente fala, mano, e de perdão, porque eu sou carioca, mas eu morei 3 anos em São Paulo, trabalho numa empresa paulista, então... Trampou numa empresa paulista. Trampei numa empresa paulista, então o Mano faz parte de mim agora. Quando a gente olha para o Open Finance e Open Insurance, S1 e S2, que são a maior parte dos nossos clientes, não tem discussão. Você vai ter que fazer. Qual é o argumento que a gente fala? Não faça. Deixa eu fazer para você. Por quê? Você vai gastar energia. A gente tem alguns clientes que estão vindo para a gente que tentou implementar sozinho e falou, mano, me dei mal. Me ajuda. É complexo. Ô Dani, deixa eu trazer um ponto que a gente pesquisou lá no Stormia sobre fazer dentro de casa e fazer com parceiro, né? E, cara, quando a gente começou a olhar assim, pô, o que eu preciso fazer minimamente para participar das 3 fasezinhas lá de Open Source lá, né? Open Data, consentimento e o serviço, né? No final, assim, pô, eu precisava de uma infra só para Open Source. Eu precisava decorar e saber ali uns 30 serviços diferentes só para falar da jornada. Eu preciso ainda de uma plataforma para ter minhas métricas para depois repassar para cima. Eu preciso de gente especializada, não necessariamente especializada em Open Source, mas que alguém conheça o regulatório ou que menos saiba ler juridiquês. Então, beleza. Eu preciso de gente lá na minha infra 24/7, porque se cair, pô, perdi a oportunidade de fazer dinheiro. Eu preciso de gente no atuarial para analisar esses dados. Tudo bem que o atuarial ele já vai estar. Aí eu vou para outra mão, mas continua que eu vou te explicar por que eu tenho 2 mãos. Aí, assim, no atuarial eu precisaria de uma pessoa dedicada para isso daqui. E ainda assim, pô, vou gastar com certificação, vou gastar com certificado, vou gastar com API, vou gastar com desenvolvedor, porque eu não posso ter um BAL, assim, um pool de desenvolvedores ali. BAL business as usual, pessoal. Boa. Obrigado, Fontinhas. Eu não posso ter um pool de desenvolvedor que uma hora tá atendendo a sustentação de um canto, e aí ele corre assim concorrer do nada. Com o dia a dia. E vai, porque eu também não posso concorrer com o meu dia a dia. Só nisso daqui, pra quem viveu a TI, já falou assim, pô, não compensa. De cara não compensa. Por isso que eu falei, é um ralo. Só que por que eu dividi em 2 mãos? Essa mão aqui, que foram os 5 iniciais que você falou, infraestrutura, desenvolvimento, aderência ao regulatório, essa mão, a Sensidia vai resolver. E aqui você não está gerando valor nenhum para o teu negócio. Aqui que está a boca do ralo. Essa mão aqui é a mão que você vai estar ganhando dinheiro. Por quê? Quando o teu atuarial beber da fonte do Open Insurance, esse cara tem que ser seu. Eu posso te dar os dados, eu te dou os dados. Eu te dou insights, Legal. Mas quem faz isso é você. Eu não sou uma empresa de seguros. Eu sou uma empresa de interoperabilidade e integração. Eu tenho que te dar observabilidade. E isso eu dou. Eu te entrego isso. Só que essa análise é tua. E, mano, é a inteligência do teu negócio. Eu não passo isso para outra pessoa. Pelo amor de Deus. Só para deixar claro, quem vai precificar é a seguradora. É isso. Então, essa outra mão, certificado, eu também não posso fazer por você. Por quê? O certificado é teu. Eu não posso assumir essa responsabilidade. A certificação não é minha, é da tua empresa. Eu já sou certificado a prestar o serviço. Vou dar um exemplo. Teve um cliente nosso que nos procurou no apagar das luzes da fase 2. Ele tentou, vou implementar dentro de casa, estoicamente, 2 milhões enfiado nisso. Chegou na hora de fazer a certificação e emitir os certificados. Pô, vocês não fazem só esse serviço pra gente, não? Eu falei, cara, desculpa, eu não faço. Ou é o produto inteiro, ou não. Mas como é que eu vou tirar todo o produto? Eu falei, não, você não tem que tirar nada. Você está implementando as APIs do regulatório? Tô.
eu vou entrar na frente disso aí, só me passa o teu certificado pra gente e o teu legado continua, depois você decide o que vai fazer com ele. Mas eu vou tomar uma multa da SUSEP, já tô na 3ª notificação, a próxima já é multa. Eu falei, não se preocupa, quando que é a próxima multa? Daqui a 15 dias. Que daqui a 15 dias eu te entrego o ambiente, se você assinar hoje. Aí ele falou, assinou no dia, mandou lá, assinamos o contrato. Na sexta-feira seguinte, que era quando ele tinha que passar pela certificação, ele passou. Esse é a confiança que a gente tem no nosso produto, porque a gente faz isso, a mão direita, que foi a primeira que você citou, bem, e aí pelo Open Finance, que a gente já tem mais de 30 clientes, em Open Insurance a gente tem poucos clientes, mas com muitas marcas. Quando você pensa na Bradesco Seguros, Auto, Vida, Previdência, todos os ramos... É um polvo, né? É um polvo. Então a gente tem, aí fora os outros que também são polvo, a gente está falando aí que a gente tem hoje, se eu não me engano, algo em torno de 45% das seguradoras S1 e S2 estão com a gente, usando o SimCity. Das marcas, não das empresas, mas das marcas. É um benchmark muito grande. E a gente tem experiência em fazer isso desde o Open Finance. Por isso que eu falo, vai com a gente, que a gente garante essa parte. E quando vê o Open Health, já... Open Health a gente já tem. Não sei se vocês conhecem a Liberty Health. Eles estavam na Pix, nosso evento, aí o Merchan, a gente tem um evento voltado só para PIs e a Liberty Health é um cliente nosso. Eles estão trabalhando em cima da interoperabilidade, do Interops, com o Fire, usando um produto nosso. Exatamente. Não é o Open Health, porque o Open Health não é o regulatório igual ao Open Finance e Open Insurance. Porém, usando os preceitos do Open Health, já temos alguns clientes, eles não são os únicos, outros eu não posso citar isso porque eles citaram lá no Apix, já tem iniciativas usando o modelo de interoperabilidade, usando o Fire, por exemplo, que é a base do Open Finance, do Open Health, perdão. E aí, convencendo os executivos... Como é que eu convenço? Falo, mano, não gasta dinheiro com isso, deixa que gasta comigo. Não gasta neurônio do teu time, estresse, noite virada. Vamos focar isso. Primeiro ponto. O cara fala, mas o que eu vou tirar de vantagem disso? Agora, nada. A verdade é essa, nada. Mas se você estruturar uma equipe de inteligência artificial, uma estratégia em cima dos dados para você fazer um atuarial mais expressivo, o grande campeão de justificativa, você quer saber como é que está o teu segmento naquela região XYZ, tem alguém tentando roubar os seus clientes daquela região, porque na hora que dá o consentimento, ele pode pedir para compartilhar o dado. Eu não posso dizer que foi o Fontinhas que compartilhou, mas eu posso dizer, na região XYZ tem tantas pessoas compartilhando o dado. Dá uma olhada no que está acontecendo nessa região, porque tem alguém... Tem um rouba-monte acontecendo. Tá um rouba-monte acontecendo. E posso contar um caos do banking, que eu adoro esse caos. Não vou dar nome de nenhum dos bancos, mas imagina que eu tinha um banco A, tinha um cartão de crédito que estava quase no limite. Porque no primeiro eles te dão um cartão que não tem limite, né? Aí depois que você chega no limite, ele fala que tem limite. Eu começo por aí. Travou, precisei passar para o banco B. Aí o banco B eu ativei o Open Finance. Por quê? Porque tava lá todos os meus fundos de investimento do lado. Eu falei, aqui você vai me dar mais crédito. Comecei a usar só o banco B. Deu 2 meses, o banco A, viu que eu mudei de cliente, triplicou o meu cartão de crédito. E assim saiu um Porque casamento. ele sabia dos dados todos que eu não era um risco para ele. E assim saiu um casamento. E assim casamento, viagem de lua de mel, tudo mais. Faz essas dívidas todas que você faz. Agora tem que pagar fazendo podcast. Foi assim que nasceu o King of Gelato. Mas é aí que você gera valor na cadeia toda, né? Sim. Você consegue oferecer produtos melhores, uma infraestrutura melhor para todo mundo ali, que realmente o consumidor, eu aqui, né? Tô vendo eu aqui, saindo beneficiário disso. Porque é uma conversa que eu tenho que fazer parte disso. Se eu tô cedendo meus dados. Você teria que ligar pro seu gerente e falar, ô, cara, pelo amor de Deus, né? Eu vou aí levar um panetone pra você e tal. Me dá 5 dias úteis. Um outro caso, falando do rouba-monte ainda. Tem um caso legal que é uma instituição financeira, um funcionário sensível, um colega meu, entrou e foi testar o compartilhamento de dados. E essa empresa usou uma estratégia muito pesada em cima do compartilhamento. Porque você não pode negar o compartilhamento. Se eu, como indivíduo, quero compartilhar, a instituição não pode fazer nada. Porém, ela pode disparar. Daniel fez um compartilhamento da nossa com a instituição Y. De quê? Cartão de crédito. Ô, meu querido, você aqui tem um produto tal, similar, por um SMS. Não engajou. Daqui a uma semana, o cara recebeu um e-mail, que ele também tem cadastrado no banco. Aí o banco falou assim, a gente tem aqui, encontramos um cartão de crédito similar, sem anuidade para você. Você teria interesse em migrar o seu cartão desse cara para esse cara aqui?
Isso foi a segunda semana. Na terceira semana, a gerente dele ligou. Ou seja, a partir do compartilhamento que ele fez, não foi impedido, mas já começou toda uma estratégia. Rolou uma régua de relacionamento. Já rolou um CRM pesado para falar, tipo, ele tem que trocar de cartão de crédito porque ele tá com a unidade cara, ou tá com alguma coisa, ou precisa de mais crédito. Alguma coisa ele quer com outro cartão. Ou seja, deu para trabalhar na retenção e para trabalhar na aquisição do... É uma conversa não, bem de upsell, marketing, né? Eu consigo fazer um uma conversa upsell. bem de marketing, cara. Upsell. Upsell, Upsell, cross-sell. Cross-sell. Cross-sell, cara. Quando você pensa em cross-sell, porque aí vem a terceira estratégia, que muitas seguradoras questionam, que é o famoso, eu sou uma seguradora que eu só tenho automóvel e residencial. Eu não tenho vida, não tenho capitalização. Para que eu vou entrar no Open Insurance? Qual o valor que eu vou tirar? Aí vem a nossa querida Spock agora. Eu falei assim, por enquanto nenhum. Sim, sorry. Mas você vai ter que fazer. Lá na frente, você vai poder, imagina, você vai conseguir pegar os dados, aí volta aquela perguntinha do Open Health, de como é que ele soube que eu era um crônico ou não. Eu vou poder pegar os dados do Fontinha, eu só tenho auto com ele. Mas eu posso falar, Fontinha, se você tiver seguro residencial de vida, de vida e capitalização com outras instituições, traz para cá que eu vou te dar um desconto na renovação do teu seguro automóvel. E aí você vai lá, então eu compartilho. E aí o que eu faço com isso? Eu consigo olhar melhor e falar assim, será que vale eu começar a investir, a minha empresa, em investir no ramo de previdência? Olhar novos produtos. Eu consigo ver novos ramos? Pode nascer novos produtos. E pode surgir um ramo novo, inclusive. Pode ser Isso aí. E aí vem o terceiro cenário, que é onde geralmente é o matador. Algumas seguradoras têm parcerias fortes com reboque, guincho por automóvel. Por que você não... E serviços. Na hora que eu forneço um serviço de um cliente que está no Open Insurance, e eu tenho essa cobertura de apólice, por que eu não indico um parceiro meu que literalmente eu tirar do bolso esquerdo para colocar no bolso direito? Eu consigo ter uma gestão melhor de, cara, quem é o cara melhor no mercado ali para atender um reparo de pia? Enquanto instituição, eu consigo vender. Tipo, você quer abrir uma empresa de reparo de pia, uma empresa de... Não é reparo de pia, é bombeiro hidráulico. De bombeiro hidráulico, você quer abrir esse tipo de segmento? Essa aqui é a melhor região para você vender isso aqui. E vender essa estrutura de dados. No final do dia, a gente está falando de também conseguir vender a inteligência como serviço, né? De, nessa área... Bom, falando do Uber, né? Nessa área que o dinâmico tá mais caro, tá mais alto. O João Branco, né, ficou bem famoso porque ele fala que no Mac você compra um lanche e beleza, ele tem uma margem de lucro legal. Mas quando você compra batata e que você coloca mais R$1, ele triplica a margem dele, é onde ele ganha muito dinheiro, né? Que é onde, e aí o serviço seria a batata frita do seguro. Mas a gente brinca, mas o mercado em geral não usa o serviço. Não usa. A gente usa muito pouco os serviços embarcados nas apólices de seguros. Não estou falando da cobertura. Eu estou falando dos serviços. Tem muitos serviços. Um outro exemplo, claro, usar de novo o exemplo da Calha. O Matheus, acho que todo mundo aqui já ouviu falar do Matheus Tunucci, ele comprou um seguro quando ele começou a estudar, a entrar nesse mercado de seguro, ele falou, cara, ele morava em casa, vou fazer limpeza. E por o seguro residencial e o seguro automóvel dele dá direito à limpeza de calha. Uma limpeza por ano. Então, de 6 em 6 meses, ele tem a calha limpa. Ele usa no começo do ano e no usa meio do outra outro. apólice. Exatamente. E a volta aqui... Quase overlap, né? É quase um overlap. Ele consegue ser beneficiado dos dois. Agora, pra gente chegar na nossa reta final aqui, senão a gente vai ficar 3 horas conversando aqui, porque tá legal, o assunto tem demais. Pra gente começar, assim, a estruturar, pra quem não se convenceu ainda de que é vantajoso, mesmo falando que agora não é vantajoso, Fontinhas, manda aquela pergunta brava pra gente terminar, que eu adoro sempre colocar o cara na fogueira. Que bola curva é essa, cara? Pô, vou ter que pensar. Que show da Xuxa é esse? Que show da Xuxa é esse? Vamos lá. Tem tanta bola quadrada pra essa aí. Cara, já tem 5 aqui. Não consegui. Vou mandar essa bola pro Ale, cara. Será que o Ale consegue? A do estipulante, né? O que acontece com o estipulante? Exato, essa é a outra. Nesses seguros que são globais, que é a empresa comprando por uma outra pessoa, né? Estipulante, pra quem não entende, é um termo do seguro que fala que é um terceiro contratando um seguro por uma outra pessoa, pro seu funcionário. Então,
Se você quer entender que é seu estipulante, é a empresa que te contrata. Como é que fica o estipulante nessa troca de dados? Você tem conta corrente? Tenho conta corrente. Você tem conta conjunta com a sua esposa? Tenho conta conjunta. Já tentou fazer compartilhamento de dados dessa conta? Não. Enquanto ela não der o compartilhamento dela, a informação não sai. Sem falar que, né, Vou terminar a analogia, mas termina ali. mas a princípio do que eu conheço um público e eu tenho novos produtos, eu posso incluir esse novo produto num pool de outros produtos e embalar esse presente e só entregar para o estipulante. Isso é uma coisa que o estipulante ganha. Pô, a partir do momento que eu tenho uma combinação ali, cebolinha, alface, tomate, eu posso combinar eles e lançar um novo produto. Um molho especial. Com molho especial. E, da mesma forma, o compartilhamento do dado segue a mesma analogia. Eu sou o dono do seguro. Eu sou o estipulante. Eu fiz o seguro da minha carteira de vida da minha empresa. Só que eu não posso dar o dado, que o dado é do Doug. É do Fontinhas. Eu vou ter que entrar e fazer esse lançamento, esse consentimento junto. Então eu não vou consentir a carteira inteira. Eu como estipulante, consinto a carteira. Só que os dados não vão enquanto cada um dos membros não entrarem. Não habilitar. Entendi. Não habilitar. Tá em prática? Desconheço. Eu não sei se o Ale tá sabendo, mas eu desconheço que isso esteja em vigor ainda. Não. Mas o caminho é muito, muito nesse sentido. A analogia é essa. Então, pro Open Insurance tomar um corpo legal, a gente já tem as S1, S2 e tudo. E as InsurTechs que estão entrando também, elas são obrigatórias, né? Sim. Elas já tem que jogar Nascer o jogo. digital. Já tem que nascer digital, peer-to-peer, né? Que a gente fala, né? Vendendo de ponta a ponta. E aí eu tenho que convencer, então, estipulante, porque ele precisa fazer um trabalho com a minha base, com a sua base de funcionários, e ainda convencer o corretor de que isso vai ser, não é um concorrente dele, mas sim uma oportunidade para ele se especializar ainda mais, né? O estipulante, eu vou na linha do Alê. Você consegue dar, além da batata frita, o sundae. Esse é o apelo pro estipulante. É para ele saber o seguinte, eu vou ter um pacotão de serviços bem o que eu tô tendo de diferencial? Eu vou contratar esse seguro, esse conjunto de seguros, mas eu quero esses serviços para esses executivos, para esse público aqui, eu quero esse serviço. Ele vai segmentar a carteira de um jeito bem diferenciado. E aí, de novo, não é um serviço, não faz parte do produto de seguros. Concordam comigo? Concordo. Não está regulamentado na SUSEP o serviço que está agregado. O que está regulamentado pela SUSEP é a cobertura. Cobertura após. Ou seja, a hiperpersonalização não necessariamente significa ter N produtos. Hiperpersonalização pode ser o serviço agregado à apólice. E aí, a minha pergunta para me colocar em sinuca de bico que vocês não fizeram legal, você convenceu o cara da empresa lá, o C-Level. Como convencer o pessoal de negócio que o Open Insurance faz sentido não agora, já que eu estou falando aqui várias vezes que ainda é um ralo. Como convencer esse pessoal de que entrar no Open Insurance vai ser um diferencial competitivo em médio e longo prazo? E aí, cada vez mais o médio prazo está ficando curto. Minha bola de cristal de Dungeons & Dragons diz que 27 vai ser o ano da virada. A gente fez essa mesma leitura, Dani. Ainda bem que ainda faltam 5 anos, ainda bem. Né? Tem tempo para implementar. Isso em 2021 era verdade. 2021 podia. Eu vou dar um exemplo agora, que é a parte de crédito bancário. Acabou de sair agora, o Bacen tocou na ferida e falou, beleza, você tem crédito, você vai poder compartilhar dado. Então você deu crédito pro Alex, pro Ale, beleza. Só que se o Ale quiser compartilhar com aquela instituição, você tem 3 dias para fazer uma conta proposta para ele não sair. Então imagina daqui a algum tempo portabilidade de previdência, portabilidade de capitalização. Eu poder fazer, tipo assim, aqui é meu custo administrativo dessa capitalização, aqui é tanto. Com a mesma capitalização, com os mesmos índices, com tudo aqui é mais barato. O que você vai fazer para mim reter aqui, seguradora X? Não duvido que isso vai acontecer em curto, médio prazo. Caraca. Bom demais, hein? A cabeça saiu daqui, ó. Cara, que legal, porque essa semana eu tava falando muito dos meus seguros, revendo tudo, cara. Que ótimo papo aqui, ó. E a gente consegue colocar o pezinho de repente, um Open Trade. Exato. Esse é o sonho. Bom demais, gente. Pra gente encerrar nosso podcast aqui,
Palavra final, Fontinhas. Cara, só agradecer, foi uma aula de Open Insurance, foi muito legal também trazer o Ale aqui, né, que nosso cara que fez todo o estudo aí dentro da seguradora, né, e ajudou a gente. Inclusive a gente vai lançar um artigo junto aí, falando desse assunto, né, mas muito olhando pra estruturação de TI. E agradecer o Dani, cara, faz um ano, né, que eu falei, porra, vamos gravar um podcast, eu gosto muito do trabalho de vocês, tive a oportunidade de trabalhar com vocês, não só nessa approach que a gente fez com a Seguros, mas em outras seguradoras também. Então, eu acho que, além disso, a gente tem algo em comum, né? A gente é formado em gastronomia, então por isso que a gente falou muito de comida aqui. A gente é nerd formado em gastronomia. Então você vê que os assuntos se misturam. Deu match pra caramba. Então, pô, um cara muito legal. Obrigado pelo seu tempo e foi sensacional. Prazer estar com vocês aqui conversando. O tema, me dá muito interesse. É um tema que realmente ele precisa ser falado. Ele precisa ser discutido, porque seguro, como eu falei no começo, não é um terreno fácil. Seguro não é uma coisa que você acorda de manhã, vou comprar um seguro. Ninguém acorda de manhã achando que vai comprar um seguro. Mas todo mundo acorda pensando, e se eu perder isso? E se acontecer aquilo? E se amanhã aparecer isso? É nessa hora que o seguro tem que ser lembrado. Não como uma ferramenta de caos, mas uma ferramenta que vai me ajudar a prevenir o meu futuro caótico. Não é uma ferramenta de agouro, como alguns falam. É uma ferramenta para me ajudar a dormir tranquilo e não acordar com o si na cabeça. Eu não preciso ficar preocupado que eu estou coberto pelo meu seguro. Então, seguro tem que ser falado e parabéns aí à Stormer por estar incentivando esse tipo de discussão. Show de bola. Ale, para finalizar? Cara, eu só tenho a agradecer, Fontinhas, a oportunidade de estar aqui com vocês e de falar desse assunto que não era uma coisa que me apetecia muito, mas mergulhando nele, vejo que, assim, é sensacional e, pô, eu como vim de saúde, a nossa ideia era sempre, pô, o que eu agrego no final do dia pro nosso beneficiário, né? E Open Insurance traz pro nosso beneficiário esse poder dele estar no centro e de construirmos coisas com ele no centro, né? Então é para ele no centro e com ele no centro. Então, obrigado, viu, gente? É bem legal, porque o Ale, ele tava um dia lá e falou assim, Ale, tô com um assunto aqui, cara, a gente precisa estudar esse negócio. Você topa? Ele falou, não sei, mas topa. Deu, sei lá, um mês. Ele deu uma aula pra gente, né, conversou muito com vocês, mas deu uma aula pra gente e isso é um assunto que a gente gosta muito e, pô, só agradecer mesmo de novo você tá aqui. Obrigado. Por mim era mais 6 horas, viu? E você gostou desse episódio? Deixe seu like, seu comentário, compartilha com seus amigos e até a próxima.